Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2021, segunda fase sobre reatividade e número de oxidação, estruturas de Lewis, força de ligação e volume molar. Vindo aqui para a questão temos o seguinte: o gás N2 é relevante para diversos processos tecnológicos e industriais, por ser considerado um gás inerte e, portanto, ser utilizado para evitar contato do processo com espécies reativas presentes na atmosfera. Uma das características que faz o N2 ser inerte é a força da ligação entre os átomos de nitrogênio. O N2 utilizado comercialmente costuma ser obtido por separação do ar atmosférico, composto majoritariamente por N2, O2, CO2, hélio e argônio, tá certo? Então, a composição do ar atmosférico é 78% de N2, 21% de O2 e 1% que falta para dar o 100% são outros gases que são encontrados na atmosfera, tá certo? Então, a grande maioria da composição gasosa da atmosfera é o N2, e é daí que eles obtêm o nitrogênio para processos industriais, certo? A FUVEST nos fornece aqui um quadro com algumas informações importantes. Ela fornece a densidade de um nitrogênio líquido, 0,8 gramas por ml, o volume molar do gás ideal a 1 atm e 30 graus Celsius, que é 25 litros, a massa molar do N2, que é 28 gramas por mol, e a distribuição eletrônica, tanto do nitrogênio quanto do oxigênio. Tá certo? Então, é isso aqui que a FUVEST nos fornece de informação. Agora, passando aqui para ver o que eles vão nos perguntar no item A, vamos lá. No preparo de uma amostra de N2 para uso industrial, 4 misturas de gases foram obtidas. Então, você tem a mistura 1, a mistura 2, a mistura 3 e a mistura 4. Ele fala aqui, conforme está na tabela, que acabamos de ver. E ele dá a composição que tem na mistura 1, que tem na mistura 2, e assim por diante. Ele quer saber o quê? Então, qual ou quais dessas misturas seriam adequadas para processos que não podem ser realizados na presença de gases oxidantes. Então, qual dessas misturas tem gases oxidantes? Quando a gente vem aqui, nós vemos que a mistura 1 e a mistura 4 tem oxigênio, que é um gás oxidante. Então, com certeza, essa 1 e essa 4 não são a resposta para essa questão, tá certo? Então, essas duas já estão excluídas como resposta. Aí a gente analisa aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que significa ser oxidante, tá? Então, por que o oxigênio é um gás oxidante? Porque ele força outra espécie a oxidar, tá? Então, ele sofre a redução, então ele é o agente oxidante, ele força outra espécie a se oxidar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma equação química já balanceada da combustão completa do metano. Então, tenho aqui a combustão completa do metano. Então, o metano reage com oxigênio, formando CO2 e água numa combustão completa. Ok? Então, aqui o número de oxidação do oxigênio aqui é 0. E aqui o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Aqui é menos 2 e aqui também é menos 2. O oxigênio só tem número de oxidação menos 1 quando é um peróxido, e o número de oxidação do oxigênio é menos meio quando você tem a presença de um superóxido. Como não é o caso aqui, então o número de oxidação desses dois oxigênios é menos 2. Então, vamos colocar esses valores aqui e vamos confirmar se ele sofre justamente aqui o processo de redução, forçando a outra espécie a se oxidar. Tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu comentei agora, o número de oxidação do oxigênio aqui é 0, ele vai aqui para menos 2, aqui para menos 2. Então, para cá, ou para cá, nós temos, indo de 0 para menos 2, ele está reduzindo. Então, se ele reduz, ele é o agente ao contrário, ele é o agente oxidante. Ele está forçando, ele vai forçar o carbono a se oxidar. E é isso justamente que a gente vai ter aqui. O carbono aqui tem o número de oxidação, vamos calcular, cada hidrogênio tem o número de oxidação mais 1 vezes 4 hidrogênios vai dar mais 4 em relação aos hidrogênios. Então, para essa conta dar zero, como a molécula é neutra,
Então, o somatório dos números de oxidação tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho aqui mais 4, o carbono tem que ser menos 4. Então, o carbono está indo de menos 4, e aqui o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, para essa conta dar zero, o carbono tem que ser mais 4, ok? Então, o carbono menos 4 para mais 4. Ele está perdendo elétrons. Então, quem perde elétrons oxida, aqui reduz, né? Ele está ganhando elétron, quem ganha elétron reduz. Quem perde elétron oxida. Então, se ele oxida, ele é o agente ao contrário, ele é o agente redutor, ok? Então, é isso que nós temos aqui. Então, justamente, você vê que o oxigênio, ele está reduzindo, então ele é o agente oxidante, ele está forçando o carbono a se oxidar, tá certo? Por isso que ele fala aqui, na presença de gases oxidantes, tá certo? Então, o oxigênio é um gás oxidante, ok? Então, as misturas que têm oxigênio estão descartadas. E aí, o que você pode ver? Se a mistura 1 e a mistura 4 já estão fora. A mistura 3 tem nitrogênio, que é um gás inerte. O hélio é um gás nobre, então um gás inerte. Argônio também é um gás inerte, tá certo? Atualmente, né, a gente sabe, a gente vê isso em livros, que já existem compostos de gases nobres. Por exemplo, você tem o hexafluoreto de xenônio. Então, existem compostos, mas são gases nobres que têm os orbitais D disponíveis para poderem fazer ligações. O hélio, o neônio, o argônio, eles não conseguem, eles não têm orbitais D disponíveis, então eles não se ligam com outros átomos, tá certo? Eles não vão formar moléculas, não vão formar compostos, mas os gases nobres que têm os orbitais D disponíveis, eles podem se ligar com outros átomos, tá certo? Então, com certeza a mistura 3 é uma das respostas. O que nós temos que analisar agora é a mistura 2, tá? Então, na mistura 2 nós temos o nitrogênio. Então, se a mistura 3 está provada tendo nitrogênio e tendo hélio, então nitrogênio e hélio também estão aqui. Então, a dúvida aqui pode ficar em cima do CO2, tá? E aí, o CO2 é um gás, ele pode estar presente no ambiente oxidante ou não? O CO2 sim, ele pode estar em um ambiente oxidante, tá certo? O CO2 ele não sofre uma oxidação de uma forma espontânea, então ele pode estar presente num ambiente que é oxidante, tá certo? E é isso que a gente vai responder para o pessoal da FUVEST, que as respostas são a mistura 2 e a mistura 3, por terem gases que são inertes, e também tem o CO2, que é um gás que não sofre aí de maneira espontânea oxidação, tá certo? Então é isso que a gente vai responder aqui para o pessoal da FUVEST. Então coloquei aqui, ó, pela análise da tabela fornecida, verifica-se que as misturas 2 e 3, as 2 e 3, são adequadas para serem utilizadas em processos que não podem ser realizados na presença de gases oxidantes, pois a composição dessas misturas tem hélio, argônio e o nitrogênio, que são inertes, e o CO2, que não reage facilmente com outras substâncias em condições normais, ok? Então, a resposta aqui é a mistura 2 e a mistura 3, e a gente ainda justifica do nitrogênio ser um gás inerte, do hélio e o argônio serem gases nobres que não se ligam com outras espécies, e o CO2 ele não reage facilmente, ele não sofre aí uma oxidação tão facilmente, tá certo? Então, respondemos aqui o item A para o pessoal da FUVEST. Indo agora para o item B, nós vamos ter o seguinte. Desenhe as estruturas de Lewis para o N2 e o O2 e explique com base nessas estruturas por que a ligação entre os átomos de nitrogênio na molécula de N2 é mais forte do que a ligação entre os átomos de oxigênio no O2, tá certo? Então, aqui uma bela sacada da FUVEST. Ela pede para você montar, porque caso você não saiba a resposta, você olhando para a estrutura, ela vai clarear a sua ideia, tá certo? Então, uma sacada bem legal do pessoal da FUVEST, ele pede para você montar as estruturas do nitrogênio e do oxigênio, e a hora que você tiver a estrutura montada, fica muito fácil de você responder o que eles estão pedindo. Você vai analisar a estrutura e vai ver ali o que está acontecendo, tá certo? Então, aqui nós temos aqui
começar pelo nitrogênio, tá? Vamos colocar aqui o nitrogênio, um nitrogênio. Aí o que nós sabemos? Bom, ele nos deu, naquele quadro, a distribuição eletrônica do nitrogênio e do oxigênio, para a gente usar aqui nesse item B, tá certo? Então, vamos colocar aquele quadro na tela. Então, colocamos o quadro aqui na tela. A gente vem aqui, vê a distribuição eletrônica do nitrogênio. O nitrogênio tem duas camadas eletrônicas, ok? Então, quantos elétrons do nitrogênio tem na camada de valência? Bom, a camada de valência é a segunda camada, tá? E nessa segunda camada, ele tem 2 elétrons do orbital S, mais 3 elétrons do orbital P. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, ok? O que confirma que ele é do grupo 15 da tabela periódica. Quem é do grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai pegar 5 elétrons e vamos representar aqui em volta do nitrogênio, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui. Colocamos aqui os 5 elétrons. Lembra que era 2s2, 2p3, ok? Então, o nitrogênio, por ser do segundo período, ele vai querer ficar com o octeto completo. Ele vai querer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 5 elétrons, para 8 ele precisa fazer 3 ligações. Então, como é o N2, nós vamos colocar outro nitrogênio aqui, com mais 5 elétrons, tá? O nitrogênio sempre entra com 5 elétrons, só que ele precisa fazer 3 compartilhamentos aqui, para ficar com 8 elétrons e ficar com o octeto completo, tá certo? Então, quando a gente representa o nitrogênio, o que nós fazemos? Nós colocamos lá N tripla N. Então, esse tripla N é isso aqui, ó. São esses 3 compartilhamentos aqui que o nitrogênio vai fazer, tá certo? Só como ele está falando que é a representação de Lewis, a gente tem que deixar os elétrons, tá certo? A representação de Lewis, quando é pedida, é para você deixar a representação dos elétrons, não colocar a ligação tripla aqui na molécula, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui para o N2. Vamos fazer a mesma coisa agora para o O2, ok? Então, colocamos aqui o oxigênio, que é o próximo. Aí vão ser 2 átomos de oxigênio. E aí vamos para a distribuição eletrônica do oxigênio. Então, o oxigênio está aqui, a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p4, tá? O que importa para nós é a quantidade de elétrons da camada de valência, que é a segunda camada. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ó, aqui ele tem 2 elétrons no orbital S, mais 4 elétrons no orbital P. Então, ele tem 6 elétrons em volta dele. O que importa aqui são os elétrons da camada de valência. Tá certo? Que é a camada de valência? É a última camada, é a camada mais externa. Então, vamos colocar aqui em volta 6 elétrons. E aí, o que a gente faz agora? Colocamos mais um oxigênio, também com 6 elétrons. Aí, o oxigênio também é do segundo período da tabela periódica. Ele vai querer ficar com o octeto completo, tá? Então, lembrando que átomos, a partir do terceiro período da tabela periódica, eles conseguem expandir o octeto, tá certo? Também existem espécies que podem também ficar com menos elétrons do que 8 na camada de valência, como por exemplo o BF3, tá? O trifluoreto de boro, ele fica estável com 6 elétrons, tá certo? Então, o que importa aqui para nós é o oxigênio. Então, o oxigênio tem 6 elétrons em volta dele, e ele precisa, para ficar com 8 elétrons, precisa fazer mais duas ligações. Porque a hora que ele compartilhar aqui, ele vai ficar com 7, mais uma ele fica com 8, tá certo? Então, a gente pega aqui a canetinha, vamos pegar aqui, ó. Então, aqui está a representação. Então, ele tem 6, compartilha mais um aqui com 7, compartilha mais um aqui, e ficou com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Então, a mesma coisa acontece aqui para o nitrogênio. Então, o nitrogênio tem 5, ele faz mais um 6, mais um 7, mais um 8. Por isso que o nitrogênio tem uma ligação tripla, e por isso que o oxigênio tem uma ligação dupla. É o quanto falta para eles ficarem com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Para eles ficarem com os orbitais P totalmente preenchidos, tá certo? Então, é isso aqui que nós temos. Mas como ele quer a de Lewis, então vamos apagar todas essas ligações e a resposta tem que ser nesta forma aqui, ok? Tem que deixar a representação dos elétrons para a resposta ficar correta, ok? Então, vindo aqui agora para a próxima pergunta que ele vai fazer, ó, ele quer que expliquemos
com base na estrutura, porque a ligação entre os átomos de nitrogênio no N2 é mais forte, porque essas ligações aqui elas são mais fortes do que a ligação nos oxigênios aqui, tá certo? Na molécula de O2. E aí ele dá também uma dica aqui, né? Ele comenta isso aqui também no enunciado. Uma das características que faz o N2 ser inerte é a força da ligação entre os átomos de nitrogênio, tá certo? Então, a força de ligação entre os átomos de nitrogênio é mais forte. Ele já está afirmando isso aqui, ele quer que a gente explique por quê. Ele já está falando que isso aqui é verdade. Então, as ligações no nitrogênio são mais fortes do que no oxigênio. Ele quer que a gente explique o porquê. Está perguntando se é verdadeiro ou se é falso. Ele quer que a gente explique o motivo das ligações aqui serem mais fortes do que aqui. Como eu falei, a sacada muito boa da questão é fazer você pensar. Caso você não saiba, você não tenha refletido isso no ensino médio, você olha para essa molécula e vê que aqui tem uma ligação tripla, enquanto aqui tem uma ligação dupla. Então, para você romper uma ligação tripla, você vai precisar de muito mais energia do que para romper duas ligações. Então, você tem 3 ligações, você precisa colocar mais energia para romper essas ligações. Então, do que eu preciso fornecer para romper 2 ligações, tá certo? Então, quando você estudou lá entalpia de ligação, energia de ligação, lá no 2º ano do ensino médio, você tinha tabelas lá da força de ligação entre o N2 e também tinha lá energias de ligação entre a ligação dupla oxigênio e oxigênio. E você vê aqui a energia de ligação aqui na molécula de N2 ou na ligação tripla é bem maior do que a energia de ligação aqui na ligação dupla, tá certo? Então, esse aqui é o motivo da força de ligação ser maior no N2 do que no O2, tá certo? Então, tá feito aqui o item B, vamos responder aqui para o pessoal da FUVEST isso que a gente acabou de escrever, porque ele quer que a gente explique, ok? Então, pode-se verificar pelas estruturas de Lewis, tá? Que na molécula de N2 há uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio, enquanto que na molécula de O2 há uma ligação dupla entre os átomos de oxigênio. A quantidade de ligações químicas entre esses átomos está diretamente relacionada com a força de ligação. Ou seja, quanto mais ligações, mais forte é a ligação entre os átomos, por isso a ligação entre os átomos de nitrogênio no N2 é mais forte do que a ligação entre os átomos de oxigênio no O2, tá certo? Então, aqui você tem a ligação tripla, aqui você tem a ligação dupla, então, como você tem mais ligações aqui, você precisa fornecer mais energia para conseguir separar estes átomos de nitrogênio do que você vai precisar de energia para quebrar esta ligação dupla, para romper essa ligação dupla, para separar estes átomos de oxigênio, tá certo? Então, respondemos aqui para o pessoal da FUVEST, também esse item bem legalzinho aqui, tá? Ele faz você refletir, caso você não saiba, ele faz você refletir em cima da estrutura, muito legal, tá? E agora indo para o último item, o item C, vamos lá. Então, aqui ele dá um texto introdutório para a gente fazer o item C. Uma forma de obter um fluxo de nitrogênio gasoso de grande pureza é por meio da evaporação do nitrogênio líquido armazenado no interior de um botijão criogênico. Considere que um botijão como esse foi preenchido com 70 litros de nitrogênio líquido, que quando evaporado pode ser retirado como nitrogênio gasoso do cilindro, certo? Então ele tem aqui uma condição inicial, onde o nitrogênio já está no estado líquido, e aqui ele dá o volume, tá certo? E ele vai falar o seguinte no item C. Calcule em litros, né? A gente vai calcular o volume em litros, de nitrogênio gasoso, que pode ser coletado a temperatura de 30 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera a partir desse botijão criogênico que ele fala aqui, ok? Ele fala, considere que todo líquido pode ser aproveitado e que não houve perdas, ok? Então aqui nós vamos utilizar os dados que faltaram. Então a gente já usou a distribuição eletrônica. Nesse item C a gente vai usar a densidade, o volume molar e a massa molar do N2, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Então a gente tem aqui um volume de nitrogênio, está no estado líquido. Esse nitrogênio líquido ele vai passar para o estado gasoso, ok? Então ele vai passar para o estado gasoso
na temperatura de 30 graus Celsius em um atm. Você vê que o volume molar já está em um atm 30 graus Celsius. Então a gente não precisa usar aqui o PVNRT, a gente pode fazer uma relação direta entre este volume, passando depois esse volume para a massa pela densidade. E aí, quando a gente descobrir a massa, a gente relaciona a massa com a massa molar, e aí, pela massa molar, a gente chega, pelo volume molar, a gente vai chegar no volume que esses 70 litros que estão no estado líquido vão equivaler agora quando ele passou para o estado gasoso. É isso que a gente vai fazer. Passar o volume para a massa, depois a massa a gente passa para mol e pelo volume molar a gente transforma esse mol em volume, tá certo? Então, vamos começar aqui a resolver essa questão. Então, aqui o botijão tem um volume de 70 litros, importante para nós, é daí que a gente começa convertendo esse volume para massa, ok? Então, qual que é o fator que eu converto, que eu consigo fazer a conversão de volume de uma substância para massa? É utilizando a densidade, ok? Então, vamos pegar aqui a densidade e aí a gente vai chegar nesse volume molar, ok? Então, vamos começar aqui pela densidade. Então, eu sei como eu quero a massa para depois passar para mol, então eu vou deixar aqui os 0,8 gramas no numerador, 1 ml no denominador. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que chegar em massa. ml tem que cancelar, volume tem que se cancelar. Eu vou pegar esses 70 litros e ele tem que estar na unidade de ml, tá certo? Então, 70 litros são 70 mil ml, que é o que eu vou colocar aqui ao lado. Então, aqui ml cancela com ml. E aí, 8 vezes 7, se eu pegar aqui e fizer isso aqui, ó, para facilitar bem os nossos cálculos, o que eu posso fazer? 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 1. Certo? 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Então, eu pego, multiplico 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai me dar 56. Esse 10 a menos 1, ele pode cancelar com um zero daqui, e aí me sobrou 3 zeros. Então, isso aqui me dá 56 mil gramas de N2. Tá certo? Então, é isso que vai aparecer aqui. Então, dá para ir simplificando muito, você não precisa fazer nenhuma conta aí pavorosa. Então, sendo só por essa ideia, a chance de você errar diminui bastante. Tá certo? Então, 56 mil gramas, ok? Importante, ó, saber trabalhar, saber transformar decimal para notação científica. Então, 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Aí, esse cara aqui cancela com 0 daqui. 8 vezes 7, 56. E aí eu pego esses 3 zeros e passo para cá. A unidade que sobrou é justamente a grama. Tá certo? Qual que é a próxima etapa agora? Transformar isso aqui para mol. Então, eu preciso da massa molar do N2. Então, vindo aqui, pegar a massa molar. Massa molar é 28 gramas por mol. Né? Cada nitrogênio é 14 gramas por mol. Então, como eu tenho aqui 2 nitrogênios, 14 vezes 2 me dá 28 gramas por mol, tá certo? Como eu quero que reste mol, eu vou colocar o mol no numerador e o 28 eu coloco no denominador, porque aí depois massa cancela com massa. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, 1 mol dividido por 28 gramas, aí esses 56 gramas descem para a gente cancelar grama com grama, ok? Aí grama cancela com grama. Aí, aqui eu posso simplificar também, ok? Então, posso simplificar aqui, ó, 28 com 56, aqui dá 2, e aqui me dá 1. 28 dividido por 28 dá 1. 56 dividido por 28 me dá 2. Aí, só sobrou a unidade de mol, e aí, aqui sobrou 2.000 mols. Então, é isso que eu tenho aqui. Aí, esta quantidade em mol equivale aqui a os 70 litros que nós tínhamos no início. Tá certo? O que falta agora fazer? Falta transformar esse número de mols para volume. Como? Pelo volume molar. Então, temos aqui o volume molar, é a temperatura e a pressão são as mesmas, ó. Um atm 30 graus Celsius é o mesmo que nós temos aqui, ó. 30 graus Celsius e 1 atm. Então, não precisamos usar PVNRT nada. Já está tudo nas mesmas condições. Então, o que a gente só precisa saber? Que 1 mol é o volume de 1 mol, volume molar. O volume de 1 mol é 25 litros. Então, se 1 mol equivale a 25 litros, então 2.000 mols equivalem a quantos litros? É isso que a gente vai fazer, tá certo? Então, vamos pegar, deixar o 25 em cima, porque
a gente quer a resposta em litro, então vamos deixar o volume aqui em cima. Então, vindo para cá, 25 fica em cima e o mol fica no denominador, tá certo? Então é 25 litros por mol, ó. Só que como a gente quer a resposta em litro, o litro tem que ficar em cima porque é ele que vai restar. Então, 25 litros é 1 mol, é o equivalente nessa temperatura e nessa pressão. E aí, esse 2.000 vai equivaler a quantos litros? É isso que a gente vai fazer, certo? Então, vou colocar aqui os 2.000, porque aí mol cancela com mol. E aí, muito simples, 25 vezes 2 dá 50. 50 com mais 3 zeros dá 50.000 litros, tá certo? Então, olha como houve aqui a variação no volume. Então, o volume dele líquido era 70 litros, tá? Aí, a 30 graus Celsius e a pressão de 1 atm, esse volume passou para 50 litros, tá certo? Aí, como a questão me dá aqui 2 algarismos significativos, e é uma prova dissertativa, onde a gente teve que demonstrar esses cálculos, então vamos dar a resposta final com 2 algarismos significativos, tá certo? Então aqui eu tenho 5 algarismos significativos, vamos deixar para 2. Então, eu vou colocar aqui 5,0 vezes 10 a quarta litro, tá certo? Aí eu tenho aqui apenas 2 algarismos significativos, da mesma forma que eu tenho aqui 2 algarismos significativos, tá certo? Então, chegamos aqui na resposta da questão. Então, uma coisa aqui que a gente pode comentar sobre essa parte aqui, o que que é? Isso aqui daria para fazer tudo numa notação científica só, tá certo? Como é que a gente relaciona com a densidade, mas dava para colocar junto, tá? Muitas vezes eu faço separado as análises dimensionais, isso que a gente está fazendo aqui, esse método aqui que nós estamos fazendo, chama análise dimensional, ok? Então, daria para fazer tudo de uma vez só, que é muito mais prático, mas para deixar didática a resolução da questão, eu separo, em vez de fazer por regra de 3, eu faço por análise dimensional, tá? Mas daria para juntar tudo isso aqui dentro de uma conta só e já ir simplificando tudo de uma vez, tá certo? Então, por exemplo, o que eu podia ter feito aqui? Então, por exemplo, a gente queria saber o volume no final. Então, eu já coloco no início, 25 litros, equivale a 1 mol. Aí eu tenho que cancelar mol, só tem que sobrar litro. Então, eu sei que 1 mol é 28 gramas, né? É a massa molar, 28 gramas por mol, que é a massa molar do nitrogênio. Então, aqui, ó, mol já cancelou com mol. Aí eu tenho aqui 28 gramas, e aqui eu tenho 56 mil gramas, que também tem que cancelar. Então, eu coloco aqui 56 mil gramas, tá certo? E aí, grama cancelou com grama. Então, é a mesma ideia, ó. Eu posso simplificar aqui. 28 dividido por 28 dá 1. 56 dividido por 28 dá 2. Aí eu fiquei com os mesmos 2.000. 2.000 vezes 25 vai me dar aqui 50.000 litros. Dava para ter inserido isso aqui, essa parte da densidade ainda? Dava para ter inserido essa parte da densidade ainda, tá certo? Então, muitas vezes a gente faz, né, na grande maioria das vezes, separado, para deixar a questão mais didática, a resolução, de vocês entenderem o que está acontecendo em cada etapa, tá? Mas na análise dimensional, quando eu faço para mim, quando eu estou resolvendo questão, eu já junto tudo de uma vez só, tá certo? Então, dava para fazer dessa forma, aí juntando todo mundo, certo? Então, uma questãozinha bonita da FUVEST, tá? Uma questãozinha que explora aí as propriedades do nitrogênio, tá? Um gás importante aí industrialmente, importante no nosso dia a dia. Então, uma questãozinha bem legal, pedindo se falar sobre reatividade, sobre número de oxidação, juntando com a parte de ligações químicas, né? A gente está falando de ligação covalente, e aí, se você prestou atenção, se você estudou, você chegou a fazer contas, cálculos com as energias de ligação de nitrogênio, de oxigênio, tá? Eu tenho uma questão que eu resolvi, acho que foi da VUNESP, que eu vou deixar linkada aqui nos cards, onde a gente trata de energia de ligação, e é justamente a do nitrogênio, tá certo? A gente tem lá a produção da hidrazina, se não me engano, e aí a gente tem ali as energias de ligação do N2, para vocês vão ver como a energia é elevada, e no item C ele fala aqui sobre o volume molar também, tá certo? Então, falando de estequiometria na parte de cálculo estequiométrico de gases, estequiometria de gases, ele usa densidade, tá? Então, trabalha bastante coisa essa questãozinha aqui da FUVEST, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam resolvê-la ou não,
se travariam em algum dos itens ou se levariam a questão de boa. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!